Oi, oi! Para você que acompanhou os donos da bola aqui no YouTube, a gente chega com o Band Placar em um oferecimento BandBet com alguns dos destaques do mercado desta terça-feira, começando com a Sul-Americana, porque o Corinthians vai entrar em campo fora de casa contra o América de Cali, com uma escalação totalmente diferente, porque tem muitos jogadores lesionados. No último treino, Rian, Maicon, Thales Magno e o Héctor Hernandes apareceram entre os titulares. O Héctor estava sumidinho, aí ele apareceu lá contra o Bahia e fez gol. O primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, inclusive, né? Um centroavante de qualidade bastante duvidosa, né, Aline? Mas é um jogador que fez um gol já no Campeonato Brasileiro, salvando o Corinthians naquela partida contra o Bahia. Foi um gol no finalzinho. Exatamente. Foi um gol no finalzinho do jogo. O Corinthians perdia aquela partida por 1-0, em que pese o fato de ter um jogador a mais desde os 6 minutos do segundo tempo, mas o Héctor Hernandes fez a parte dele, recebeu um cruzamento do Bidon, se eu não me engano, né, e cabeceou para o fundo da rede. Então, o jogador que vai mais uma vez ter uma oportunidade, o Corinthians claramente prioriza o Campeonato Brasileiro nesse momento, até por causa da derrota em casa para o Huracan na rodada de abertura da Copa Sul-Americana, 2-1, né, aquele jogo. Sim. O time do Huracan de Buenos Aires é muito bem treinado pelo Frank Kudelka. Recomendo a você que, se for a Buenos Aires, visite o Palácio do Có, que é o estádio do Huracan, para mim um dos estádios mais bonitos do mundo. Mas vamos falar mais sobre o Corinthians do técnico Ramon Dias, que vem a campo com a equipe bem alterada em relação ao time que ganhou do Vasco da Gama por 3-0 no último sábado em São Paulo. Como a Aline adiantou, Héctor Hernandes assume o comando do ataque, pelo menos foi assim no treino realizado nesta segunda-feira, no lugar do Yuri Alberto, que deve ser poupado. Falando em atacante, Memphis Depay tem uma lesão no tornozelo, nem viajou para a Colômbia. No lugar dele joga o Romero. O Coronado seria o reserva do Memphis Depay, de acordo com as palavras do próprio técnico Ramon Dias, mas o Coronado também está machucado. Então, pelo lado esquerdo, deve jogar o Thales Magno. O meio de campo também muito modificado, muito alterado pelo Ramon Dias, com José Martínez sendo o jogador ali à frente dos zagueiros, com Maicon e Rian, jogadores mais de contenção. Isso denota uma postura mais reativa do Corinthians nessa partida. Não consigo imaginar um Corinthians partindo para cima do América de Cali no estádio Pascoal Guerreiro com essa formação. E aí a linha de 4 defensiva, com alguns desfalques também. Gustavo Henrique e Andilelli estão fora. No gol, Hugo Souza tampouco vai para o jogo. Atua o Matheus Donelli, com Mateuzinho pelo lado direito, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu pelo lado esquerdo. É óbvio que a gente tem para você, em BandBet, as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no browser de sua preferência. Está aqui, ó, bandbet.bet.br. E aí você vai ter acesso à capa do site. Eu vou mostrar para você agora como é que você faz uma fezinha nesse jogo do Corinthians. Você clique no botão Copa Sul-Americana e aí você tem um BandBet Multiplica, ou seja, oportunidades com odds turbinadas sem igual no mercado, com o Corinthians vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo com mais de 2,5 gols na partida. O mercado está pagando em média R$10 para essa combinada BandBet com odds turbinadas, é claro, vem com R$12. É a exclusividade BandBet para você, para um grande jogo desta terça-feira entre Corinthians e América de Cali, na cidade colombiana, no estádio Pascoal Guerreiro. E tem Libertadores da América também hoje, né, Tem Aline? também, porque o atual campeão vai entrar em campo, o Botafogo enfrentando o Carabobo. Opa! Na primeira rodada, o Igor Jesus foi expulso, então o Mastriani, que foi apresentado no fim da semana passada, já vai para o time titular do Botafogo nesse jogo. Botafogo favorito agora. Favorito, perdeu para a Laú, né, na primeira rodada por 1-0, jogando no Chile. E tem o Mastriani, você lembrou muito bem, o Mastriani é um centroavante de muita qualidade. Era o homem-gol daquele ótimo Barcelona de Guayaquil, que chegou à semifinal da Libertadores em 2021. Time treinado pelo Fabián Bustos, que depois, inclusive, foi técnico do Santos. Então, ele será o centroavante na partida. Eu acho que vai deixar o dele, inclusive, nesse jogo. Pelo lado direito deve jogar o Arthur e pelo lado esquerdo o Santi Rodrigues,
que veio da MLS. No meio de campo deve ter uma mudança, a saída do Patrick de Paula e a entrada do Savarino, com Gregory e Marlon Freitas, dois jogadores muito bons na contenção no meio de campo. Igor Jesus está fora, Savarino, que é o cara que a gente vê na imagem, está dentro. O goleiro vai ser o John, Vitinho na lateral direita, Jair, ex-zagueiro do Santos, fazendo a zaga central, pelo lado esquerdo Alexander Barbosa, e o lateral será Alex Telles. Lembrando que o Bastos, ótimo zagueiro angolano, está fora por causa de uma lesão sofrida ainda no Campeonato Carioca, quando o Botafogo, competição na qual, melhor dizendo, o Botafogo foi muito mal e acabou eliminado em 9º lugar na Taça Guanabara. O time do Carabobo é muito fraco, embora lidere o campeonato venezuelano. O time treinado pelo Merino, Diego Merino, é um time que deve ser presa fácil para o Botafogo nessa partida. Então é claro que a gente tem em BandBet as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. Você acessa a capa do site e eu destaco agora para você que você acha as oportunidades para esse jogo clicando no botão Libertadores da América e aí você vai ter aqui Botafogo e Carabobo da Venezuela, com odds sem igual no mercado, tá? Mais de 3,5 gols na partida com o Mastriani, que eu dei a dica aqui indo às redes, não foi combinado não, vi agora que o Mastriani está cotado para marcar, o mercado está pagando em média 3,50 para essa combinada. BandBet vem com 4,40 para você, ou seja, uma exclusividade BandBet que você não acha em lugar nenhum. Vamos falar de basquete também, Aline? Vamos também, porque tem rodada boa da NBA nesta terça-feira e a gente faz a conexão com os Estados Unidos para falar com o Eduardo Barão. Vai lá, Barão, com 2 grandes jogos para você, diretamente de Nova York. Tem um clássico espetacular pela divisão do Atlântico da Conferência Leste. Um abraço, Barão! Olá, Bernardo, grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. 2 jogos em destaque nessa noite na Liga Americana de Basquete, a NBA. Um deles um clássico envolvendo a equipe do Boston Celtics contra o New York Knicks. Jogo que vai acontecer aqui no Madison Square Garden em Nova York. A gente vai acompanhar esse jogão. Na última partida, o Boston acabou levando a melhor com seu principal jogador, o Jason Tatum, resolvendo em quadra, marcando 25 pontos. Aliás, nos últimos 5 duelos, os atuais campeões têm ampla vantagem, está 4-1 para o Boston contra o New York Knicks. O New York Knicks que teve nesse final de semana a volta de seu principal jogador, né, o Jalen Brunson, o armador, depois de ficar contundido, afastado das quadras, voltou. O Brunson que tem médias de 26 pontos e 7 assistências, é aquele cara que controla o jogo, consegue segurar a equipe do New York Knicks, que muda completamente com o retorno do Jalen Brunson. E tem também o seu pivôzão, né, o Karl Anthony Towns, jogador muito forte, muito alto, que veio do Minnesota Timberwolves e está arrebentando com a camisa do New York Knicks. O Towns tem médias de 23 pontos e 11 assistências. Já o Boston Celtics é o atual campeão da NBA, mais uma temporada brilhante da equipe de Massachusetts, e o Boston chega nessa reta final já pensando nos playoffs, né? O Boston está garantido, o New York Knicks também. O Boston que tem o Tatum, Jason Tatum, sua principal estrela, foi o MVP das últimas finais no título do Boston, com médias de 24 pontos e 8 rebotes. E também tem um ex-jogador do New York Knicks, o Kristaps Porzingis, o Porzingão da massa, que de novo faz uma temporada excepcional com médias de 18 pontos e 6 rebotes. É um clássico do basquete. New York Knicks contra Boston Celtics. Mas jogando em seu ginásio, o New York Knicks para mim é favorito nesse duelo contra o Boston, que já está mais pensando mesmo nos playoffs, nas finais da NBA. Além desse grande clássico da Conferência Leste, teremos logo mais um outro clássico da Conferência Oeste. Estou falando de Phoenix Suns contra Golden State Warriors. No último jogo, o Phoenix acabou levando a melhor. O Devin Booker foi o destaque da equipe, fazendo 31 pontos. Nos últimos duelos, nos últimos 5 duelos, um equilíbrio. O Phoenix tem vantagem de 3-2 sobre o Golden State. O Phoenix Suns, que ainda tenta chegar na fase de mata-mata, perdeu o Kevin Durant machucado, ninguém sabe se o Durant volta ou não. O Durant que tem médias de 25 pontos e 5 rebotes. Quem está levando esse Phoenix Suns nas costas
é o Devin Booker, é o cestinha da equipe, tem médias de 34 pontos e 6 assistências, mas ainda o Phoenix Suns precisa de mais para conseguir chegar nos playoffs. O Golden State Warriors arrancou nas últimas partidas, acelerou com um time que encaixou após a chegada do Jimmy Butler, o veterano ala que veio da equipe do Miami Heat. O Jimmy Butler caiu com uma luva no esquema do Steve Kerr, o técnico do Golden State, e aí o Golden State ganha uma sequência de vitórias, né? O Jimmy Butler está com média de 17 pontos e 4 rebotes. E quem está arrebentando de novo é o Stephen Curry, né? O Curry que está jogando demais, com médias de 34 pontos e 6 assistências. E ainda tem o Gui Santos, o brasileiro, entrando muito bem, ajudando na marcação, pegando 3 rebotes de média por partida. É um Golden State vitorioso que pode surpreender de novo nesses playoffs, e para mim o Golden State vai ganhar essa partida contra o Phoenix Suns. Um grande abraço para você, até mais! Valeu, Barão. É isso aí, Bernardo. E suas apostas para essa rodada de NBA? Boston Celtics ganhando o jogo e Golden State Warriors vencendo a outra partida contra o Phoenix Suns, time da Aline Farelli. Phoenix Suns que está desesperado por uma vaga no play-in. Ou seja, está muito mal o Phoenix Suns, que perdeu aí o Kevin Durant, né? Tem o Devin Booker como seu único principal jogador. Se a gente fala em NBA, a gente fala em oportunidades exclusivas do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, você vai ter acesso, mais uma vez, à capa do site bandbet.bet.br. Vá na aba NBA, no menu horizontal, que fica em cima, na parte de cima do site, e aí você vai ter a oportunidade de fazer a sua fezinha em 3 jogos. Por que eu falo sobre 3 jogos? Colocando R$100 em 3 jogos, você vai ter um cashback de 50. Para seguir apostando na NBA, consulte termos e condições no site. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais!